Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda, você está no Crochê Camarada. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Começando aqui uma encomenda de um puxa-saco laço. Eu já fiz essa parte aqui, vou usar o preto e o branco para fazer esse modelo. Já fiz essa pequena base aqui. E agora vou dar continuidade, e faz bastante tempo que eu não recebo encomenda desse modelinho, que é esse modelinho laço. Eu gosto de fazer ele, quando eu coloquei lá na loja, eu coloquei ele com 38 centímetros de comprimento, que era o padrão que saiu seguindo a receita base, que eu vou deixar aí para vocês, link na descrição do vídeo. Eu uso aqui, às vezes eu esqueço de falar, né? Mas eu uso sempre o barbante, aí o fio 6 com a agulha 4. Minha agulha é tulip, minha paixãozinha. E bora que bora. Então, agora eu tô fazendo esse modelo, mas eu acrescentei 2 carreiras para ele ficar um pouquinho maior, para chegar aí a 42 centímetros de comprimento nesse modelo. Como eu não faço muito, aí eu tenho que ficar olhando para a receita, porque eu esqueço, né? Depois, quando passa muito tempo sem fazer uma peça, eu acabo esquecendo. E bora papear um pouquinho aqui com vocês. Estava refletindo sobre a questão de por que tem muito disso de dizer que mulher é guerreira, mulher é forte, mulher é isso, mulher é aquilo. E aí eu penso, né, quanta coisa que uma mulher aguenta para poder dizer que ela é forte, que ela é guerreira, né? Que interessante isso. Eu queria dizer que eu não gosto de pensar que eu sou guerreira, porque eu não gosto desse termo, e eu acho que as palavras têm poder. Dia desse eu falei com a amiga, eu falei assim, olha, as palavras têm poder sim, e como eu sempre relembro de minha mãe dizia isso também. Tem uma palavra que diz que ela não deixava nunca falar em casa, e até hoje eu não gosto de falar essa palavra. É uma palavra que significa falta da graça, e não é a graça de ser sem graça, é a graça da graça divina de Deus. E nós, crocheteiras, temos muita graça, somos agraciadas com esse dom, né, de crochetar. E essa palavra aí que eu não vou falar, é claro, mas vocês imaginem a palavra que complementa a graça, só que é falta de graça. Essa eu nunca falo. E essa questão também de ser guerreira eu também não gosto, porque eu não gosto de guerra. E eu acho até estranho falar que a mulher é guerreira, porque se tem uma coisa que mulher não faz, eu acho que é guerra, gente. Toda vez que eu vejo as coisas aí, notícia de guerra, quem está fazendo a guerra são os homens, raramente são as mulheres. Acho que se fosse depender das mulheres, não tinha guerra, viu? Era só paz, porque eu prezo tanto pela minha paz. Vocês não têm noção de como eu prezo. Mas a minha preocupação de eu estar falando aí da questão de usar o termo de ser guerreira, de ser forte, não é que eu acho que não sejamos, mas eu acho que a gente também às vezes tem direito a estar cansada, a descansar, a ter um tempo pra gente, a relaxar um pouquinho, não levar tudo a ferro e fogo, não matar a 5ª série. Tem essa coisa, dizem que quando tem algumas piadas que só os homens riem, porque parece que é coisa infantil. A gente amadurece e vai perdendo essa espontaneidade desse riso bobo, né? De rir de qualquer coisa, e a vida vai ficando muito séria. E aí não é bom para a nossa saúde. É lógico que temos que ter certa seriedade, temos que ter nossas responsabilidades, principalmente aí quem tem filhos, né, tem compromisso com os filhos. Quem não tem, mas também tem compromisso em pagar suas contas, né, às vezes tem um bichinho, tem que cuidar do bichinho. A gente adquire várias responsabilidades aí durante a nossa jornada, durante a nossa vida, que são às vezes assim,
Algumas são prazerosas e outras são bastante pesadas. Então, o que eu queria dizer é que a gente tem que procurar ter um pouquinho mais de leveza na nossa vida. Não temos que ser heroínas, não temos que ser perfeitas, não. A gente tem que saber também que a gente às vezes precisa de um ombro, precisa de um pouquinho assim de ternura e de humor, é claro. A gente precisa às vezes. É um pouco difícil, eu sei mais do que ninguém, principalmente quando os anos vão passando. Quanto mais primaveras, como diziam, né? Os antigos diziam primaveras. Então, quanto mais primaveras nós passamos, mais ficamos no inverno. Essa que é a impressão que eu tenho. A gente vai passando as primaveras, vai ficando pesado e a gente vai se tornando inverno. Então, temos que suavizar isso. Não com guerra, não com heroísmo, mas com entendimento, com aceitação do que nós somos, das nossas capacidades, dos nossos defeitos e das nossas, como é que eu vou dizer? Da nossa sensibilidade, essa é a palavra. Temos sensibilidade e não temos que ter vergonha alguma de ter nossa sensibilidade e de às vezes falar, olha, dá um tempo aí, eu preciso de um descanso, eu preciso de um relax, eu preciso de um pouquinho de paz. Às vezes a gente precisa dizer isso ao outro, eu preciso de um pouquinho de paz, um pouquinho de espaço, de cuidar um pouquinho de mim também. E eu falo isso porque a gente vai se enfiando nesse crochêzinho tão gostoso, maravilhoso, e às vezes esquecendo de cuidar da gente, da nossa saúde e das nossas pausas. E eu achei importante trazer essa reflexão para vocês. Pensa se você está cuidando, se você está dando a pausa que você precisa, a pausa que você merece aí nos seus de cuidado com você mesma, diante de tudo que a vida te traz, de todos os seus compromissos. E agora vamos para a mágica. Aqui está minha peça pronta. Ficou muito lindo esse puxa-saco, modelo laço. Eu gosto muito, eu acho ele muito, muito charmoso. Ele ficou com 43 centímetros de comprimento por 16 de largura. Mas eu vou cadastrar ele como 42 de comprimento por 15 de largura. Melhor, né? Assim eu não tenho problemas. Para acompanhar, eu vou mandar de brinde esse chaveirinho coração vermelho, que é a cor que eu considero meio neutra, para acompanhar esse branco com preto. Vendi também esse kit aqui, disso para primavera, com 4 peças. Ele já estava aqui há um bom tempo na minha pronta entrega. Ele tem 27 centímetros de diâmetro e pesa cerca de 70 gramas cada unidade, tá? Já tinha feito o porta-copos aqui para enviar de brindes, 12 centímetros de diâmetro, de 13 a 15 gramas é o porta-copos coral, tá bom? Então, esse aqui já tá pronto para enviar, né? Posso já fazer aqui, separar para poder enviar essas peças. E dando continuidade aqui a minha labuta para eliminar os cones, tinha essa sobrinha do verde aqui que eu fiz, mudei aqui o jeitinho de fazer o verde para usar até o fim. Tinha um nozinho aqui no começo, tive que descartar e fiz essa gambiarra aí, gente. Não ficou certinho como os outros. Esse modelo eu quero ver se eu uso mais o tom de azul, puxar pro azul. O outro que eu fiz eu puxei mais pro rosa e esse eu vou puxar mais pro azul. Não gosto dessa combinação algodão doce aí, azul, rosa e branco.
Já fiz essa combinação aí com várias coisas e realmente não é uma combinação que eu pretendo adquirir novamente, de forma alguma. Mas está aqui, né? Fazer o quê? Vou utilizar. Começando aqui mais um caminho de mesa folha. Quanto mais eu faço, mais fácil fica de fazer, porque agora já está bem decorada aqui a receita na minha cabeça, então vai que vai rapidinho para dar andamento aí nessa peça, né? E agora que eu já falei bastante aí sobre ser ou não ser guerreiras, eu queria falar sobre procrastinação, sobre o ânimo da gente em crochetar. Eu me empolgo bastante aí com as encomendas. Empolgo assim, me comprometo, digamos assim. Quando eu tenho encomenda, eu priorizo as encomendas e vou fazendo. Mas eu já percebi que tem várias amigas que quando tem encomenda, elas ficam desanimadas, desmotivadas. E eu queria analisar um pouquinho isso com vocês. Se meu pensamento aí tá certo ou tá errado, vocês me digam. Eu penso que quando eu tenho uma encomenda, que é uma coisa chata, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, aí trava, aí aquilo não sai, aquilo fica assim, sabe? É quando você vai comer alguma coisa que você, sei lá, que não desce, que fica embolando, é a mesma coisa, Parece que não sai aquela encomenda porque você não quer fazer. E aconteceu comigo, antes até de eu estar vendendo lá pela Shopee, mas eu já estava fazendo crochê para vender. E uma amiga me pediu se eu fazia uma gola para ela em uma camisa. E é assim, quando a gente está começando, a gente vai pegando de tudo, né, para fazer qualquer coisa, porque as pessoas pensam isso, se faz crochê, faz qualquer coisa. Primeiro erro, e quem tem que mostrar para essas pessoas que elas estão erradas somos nós, sabe? Esse compromisso de dizer para a pessoa não é bem assim, ele é nosso, porque a pessoa que não faz crochê, ela não entende esse lado. Quem tem que mostrar é você. Então essa pessoa pegou e me pediu para fazer essa gola e eu até comprei uma linha para fazer, porque estava incluído que eu ia comprar essa linha. Eu fui lá na 25, escolhi uma linha que combinasse com a blusa dela, tudo certinho, do jeito que ela queria. Mas, gente, eu olhava para aquilo e não tinha vontade de fazer. Não tinha vontade nem de começar. Não tinha vontade nem de começar a quebrar minha cabeça para ver o que eu ia fazer ali. Por quê? Porque eu não curto esse tipo de coisa, não quero fazer vestuário. Já fiz várias coisas para mim, para as filhas, mas para vender eu não me vejo fazendo vestuário. E aí aquilo foi rolando até que eu desisti, até que eu peguei e repensei e falei, não é porque eu faço crochê que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que fazer qualquer coisa, qualquer peça que me peçam. Não é assim que funciona. Não estou a fim de fazer essa peça, não vou fazer essa peça. Peguei a camisa, peguei a linha que eu tinha comprado e devolvi para ela. Falei assim, olha, não precisa nem me pagar a linha, é sua. Você acha outra pessoa que faça crochê, que goste de fazer vestuário para fazer essa gola para você, porque eu não vou fazer. Gente, foi um alívio, que vocês não têm noção de eu entregar aquilo, sabe? Até as outras coisas que eu estava fazendo, parece que não saía, parece que meu serviço, sabe, não rendia, meu crochê não rendia. Eu acho que tá preocupada com aquela encomenda que eu tinha e que eu não estava a fim de fazer. Então, assim, quando você pensa que você está procrastinando com o seu crochê, pensa se não é porque a pessoa te pediu uma peça que você até faz, até consegue fazer, mas você não gosta, você não quer fazer, e aí você fica, vamos ser bem sinceros, fica enrolando para fazer aquele serviço, né? Porque procrastinar é isso, é a gente ficar enrolando, e aquilo não sai,
e aquilo atrapalha a gente também no andamento do restante das nossas peças ali, do nosso cotidiano. Então a gente também tem que ter esse olhar, né? Eu tenho feito isso. Quando eu faço uma peça, às vezes você pensa que vai ser fácil. Tem isso também. Às vezes a gente vê um vídeo, vê alguém mostrando aquela peça, parece tão bonita, parece fácil. Aí você vai fazer e para você não foi fácil, não foi agradável, não foi, não foi legal. Aí você fala, meu, para que eu vou ficar fazendo isso, quebrando a minha cabeça que eu vou fazer isso, me aborrecendo para fazer isso? Não, não faça. E eu tenho feito isso. Quando alguma coisa que eu fiz, mesmo, aí eu só faço mesmo enganada, né? Quando eu acho que vai dar bom, mas até dá bom, até sai, mas eu não gostei de ter feito, eu não coloco no meu catálogo. Não pego encomenda novamente daquela peça, né? Mesmo dentro da moda casa. Então, eu queria dizer isso para vocês. Para não procrastinar, escolha trabalhar com as peças que você gosta de fazer. Tenho certeza que isso vai te dar um novo ânimo e você vai conseguir fazer suas peças aí tranquilamente, porque quando eu tenho minhas encomendas eu faço de boas, porque são peças que eu gosto e eu sempre priorizo fazer elas. Quando não estou fazendo, estou aqui criando outras coisas como agora, e isso também me deixa bem contente, bem animada. Eu fico empolgada quando tem essas peças diferentes para fazer. É muito legal. Não vende muito rápido, talvez, mas é muito bacana de fazer. E vamos nós novamente para aquela mágica. Caminho de mesa pronto, ficou assim. Eu puxei bem pro azul, mas dei um destaque também do rosa. E eu primeiro pensei em colocar aqui no meio o branco, mas eu quis mostrar as duas cores bem mostradas, sabe? Então eu fiz essa carreirinha com esse rosa médio. Eu achei que ficou bonito, gente. Até que eu gostei dessa combinação. O verdinho aí sobrou 2 fiozinhos que eu vou usar para amarrar a tag, que é só para isso que eles servem. E não ficou tão ruim aqui a minha gambiarra no verde. Acabou totalmente o meu algodão doce. Fiz 2 chaveirinhos, né? Como sempre aqui, para mandar de brinde. E esse caminho de mesa ficou com 77 de comprimento por 38 de largura e pesou 249 gramas. Então, mais uma produção aí concluída, com êxito, finalizando mais 2 cores, esse algodão doce e também finalizando o verde mesclado. Bom, gente, o vídeo hoje foi esse. Gratidão se você ficou até aqui. Deixe seu emoji, deixe seu joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e você gosta desse tipo de conteúdo. Conversa comigo, se você gostar, eu vou amar estar trocando aí algumas ideias com você. Se tiver dúvidas, deixe perguntas aí que, se eu souber ou tiver alguma ideia, com certeza virei aqui gravar e conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye!